O que você faria se visse uma pessoa idosa, sozinha, em uma cadeira de rodas, abandonada à beira de uma estrada deserta? Pois foi exatamente isso que Mariana testemunhou naquela manhã fria de segunda-feira. Uma cena que gelaria o coração de qualquer pessoa. Às 7 da manhã, a mãe solteira dirigia seu carro velho pela rodovia, levando o filho de 5 anos para a escola, quando algo chamou sua atenção. Uma figura solitária na beira da estrada. Quando ela se aproximou, o coração apertou no peito. Ali estava uma senhora de aproximadamente 70 anos, sentada em uma cadeira de rodas surrada, sem um único fio de cabelo na cabeça, o rosto marcado pelas lágrimas, as mãos trêmulas segurando uma pequena bolsa surrada no colo, completamente sozinha, como se tivesse sido deixada ali. Propositalmente. Mariana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem faria uma coisa dessas? Quem abandonaria uma pessoa doente, vulnerável, em plena rodovia? Mas o que aconteceu depois dessa decisão de parar o carro mudou não apenas a vida daquela idosa abandonada, mas também o destino de todos os envolvidos nessa história. E quando a verdade veio à tona, ninguém esperava aquela reviravolta. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu nos dias seguintes vai te deixar sem palavras. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Você já presenciou alguma situação de abandono assim? Porque o que Mariana descobriu sobre aquela senhora e sobre o filho que a deixou para trás? Isso vai te fazer repensar muita coisa sobre família, gratidão e o verdadeiro significado de humanidade. Mariana tinha 32 anos e conhecia bem o significado da palavra luta. Mãe solteira do pequeno Gabriel, de 5 anos, ela acordava todos os dias às 5 da manhã para dar conta de tudo. Preparar o café, arrumar a criança, trabalhar como atendente em uma farmácia e ainda fazer bicos à noite como manicure para conseguir pagar as contas. O apartamento onde moravam era simples, alugado, em um bairro modesto, mas era limpo, organizado, cheio de amor. Mariana sempre dizia ao filho que o que importava não era o tamanho da casa, mas o tamanho do coração de quem morava nela. Naquela segunda-feira, como em todos os outros dias, ela levava Gabriel para a escolinha antes de seguir para o trabalho. A rotina era cansativa, mas ela nunca reclamava. Afinal, estava construindo um futuro melhor para seu filho. Foi então que ela viu. Dona Clarice estava sentada naquela cadeira de rodas há quase 1 hora. O sol começava a esquentar, mas ela sentia frio por dentro, um frio que vinha da alma. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado, molhando a blusa simples que vestia. Ela ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Seu próprio filho, Eduardo, a havia deixado ali. Simplesmente parou o carro, tirou a cadeira de rodas do porta-malas, a colocou na beira da estrada e disse palavras que ainda ecoavam em sua mente como uma sentença. Mãe, eu não aguento mais. Você está me custando muito caro com esse tratamento. Preciso cuidar da minha vida. E antes que você pense, isso não pode ser verdade, eu preciso te contar toda essa história desde o começo. E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai encontrar mais histórias reais e emocionantes como essa. Mariana parou o carro alguns metros à frente e olhou pelo retrovisor. Seu coração batia acelerado. Gabriel, no banco de trás, perguntou: Mamãe, por que a gente parou? Espera aqui um minutinho, meu amor. A mamãe vai só ver se aquela senhora está bem. Ela desceu do carro e caminhou lentamente em direção à figura na cadeira de rodas. Quanto mais se aproximava, mais detalhes conseguia ver. A senhora não tinha cabelos, sinal claro de quimioterapia. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. As roupas, embora limpas, eram simples e velhas. Oi? A senhora está bem? Mariana perguntou com voz suave, se agachando para ficar na altura da idosa. Dona Clarice levantou os olhos lentamente.
Por um momento, ela não conseguiu falar. Apenas mais lágrimas rolaram. Meu filho me deixou aqui, ela conseguiu dizer entre soluços. Mariana sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Como assim? Como um filho poderia fazer isso? Como? Não entendi. A senhora pode me explicar? Dona Clarice respirou fundo, tentando se acalmar. Começou a contar sua história com a voz embargada. Ela tinha 2 filhos. O mais velho, Eduardo, era empresário, tinha uma empresa de contabilidade que ia bem. Casado, sem filhos, morava em uma casa grande em um bairro nobre. O mais novo, Felipe, havia falecido há 3 anos em um acidente de carro. Após a morte de Felipe, Clarice foi morar com Eduardo. No começo, tudo parecia bem, mas então veio o diagnóstico: câncer de pâncreas em estágio avançado. O tratamento era caro, quimioterapia, remédios, consultas constantes. Eduardo começou a mudar, reclamava dos gastos. Discutia com a esposa, Simone, sobre o peso que a sogra representava. Clarice ouvia tudo do quarto. Ela está acabando com nosso dinheiro, Eduardo gritava à noite. É sua mãe, Eduardo. Ela te criou sozinha depois que seu pai morreu. Simone retrucava. E eu já fiz minha parte, já cuidei dela tempo suficiente. As discussões eram cada vez mais frequentes. Até que naquela manhã, Eduardo entrou no quarto de Clarice e disse que iriam dar uma volta. Ela, inocente, acreditou. Pensou que talvez o filho quisesse fazer as pazes, conversar. Mas Eduardo tinha outros planos. Ele dirigiu pela rodovia por quase 40 minutos. Quando parou na beira da estrada, tirou a cadeira de rodas do carro, ajudou a mãe a sentar nela e simplesmente foi embora. Mariana estava chocada. Não conseguia acreditar que estava ouvindo aquilo. Mas isso é abandono de incapaz. É crime. A senhora tem o número dele? A gente precisa chamar a polícia. Clarice negou com a cabeça, ainda chorando. Ele desligou o telefone. E eu não quero que meu filho vá preso. Mesmo depois de tudo, ele ainda é meu filho. Mariana olhou para trás, para seu carro, onde Gabriel esperava. Olhou para aquela senhora frágil, doente, abandonada. E tomou uma decisão que mudariam ambas as vidas para sempre. A senhora vai comigo. Vou te levar para um lugar seguro. Mas você não me conhece. Por que faria isso? Mariana sorriu com lágrimas nos olhos. Porque é o certo a fazer, e porque eu sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém. Ela ajudou Dona Clarice a entrar no banco da frente do carro, dobrou a cadeira de rodas e colocou no porta-malas. Gabriel olhava tudo com os olhos arregalados. Mamãe, quem é ela? É a vovó Clarice, meu amor. Ela vai ficar com a gente por um tempo. Mariana sabia que estava tomando uma decisão complicada. Ela mal conseguia pagar suas próprias contas. Como ia cuidar de uma pessoa doente? Mas algo dentro dela, algo maior que a razão, dizia que aquilo era necessário. No caminho, depois de deixar Gabriel na escola, Mariana ligou para o trabalho e pediu o dia de folga. Precisava resolver aquela situação. Levou Dona Clarice para uma unidade básica de saúde. Explicou a situação para a assistente social. Vou registrar a ocorrência de abandono. A assistente social disse. Mas enquanto isso, a senhora precisa de um lugar para ficar. Tem algum familiar? Clarice balançou a cabeça negativamente. Ela fica comigo, Mariana disse, surpreendendo até a si mesma. Você tem certeza? É uma grande responsabilidade. Tenho certeza. E assim começou uma jornada que ninguém poderia prever. Mariana levou Dona Clarice para seu pequeno apartamento. Era um espaço apertado, mas tinha o essencial. Um sofá-cama na sala, que se tornaria o quarto da idosa. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, as 2 mulheres conversaram. Clarice contou mais detalhes sobre sua vida. Como havia trabalhado como costureira a vida toda para criar os 2 filhos sozinha. Como fez sacrifícios inimagináveis para dar educação aos meninos.
Como Eduardo sempre foi o mais ambicioso, o mais voltado para o dinheiro. Sabe o que dói mais? Clarice disse com a voz baixa. Não é o câncer, não é a dor física. É saber que para o meu filho eu virei apenas um número, um gasto, um peso. Mariana segurou a mão dela. A senhora não é um peso. É uma pessoa e merece dignidade. Mas o que nenhuma delas sabia é que a história estava apenas começando. Eduardo não imaginava que aquela decisão cruel iria se voltar contra ele de uma forma que ele jamais esperaria. Os primeiros dias foram desafiadores. Mariana reorganizou toda a sua rotina para acomodar os cuidados com Dona Clarice. Acordava ainda mais cedo, preparava os remédios da idosa, ajudava-a no banho, vestia-a e só então cuidava de Gabriel e de si mesma. O dinheiro estava apertado, muito apertado. Os remédios que Clarice precisava não eram baratos, e mesmo conseguindo alguns pelo sistema público de saúde, havia gastos extras, fraldas geriátricas, suplementos alimentares, produtos de higiene especiais. Mariana cortou todos os seus pequenos luxos. Nada de café na padaria pela manhã, nada de lanches prontos para Gabriel. Ela cozinhava tudo em casa, aproveitava cada centavo, mas nunca reclamou na frente de Clarice. Mariana, eu não quero ser um fardo para você, a idosa disse uma manhã, vendo a jovem contar moedas para fazer compras. Dona Clarice, a senhora não é um fardo, é uma bênção. Gabriel está aprendendo o que é compaixão. Eu estou aprendendo o que é força. Estamos todos aprendendo. Gabriel, aliás, tinha se apegado à vovó Clarice. Ele não tinha avós vivos, então aquela presença feminina mais velha trouxe algo especial para sua vida. Toda tarde, quando chegava da escola, corria para mostrar os desenhos que havia feito. Vovó, olha, desenhei a gente, você, eu e a mamãe. Clarice olhava aqueles desenhos com lágrimas nos olhos. Um menino que mal a conhecia a tratava com mais carinho do que o próprio filho. Mas nem tudo eram flores. As vizinhas começaram a falar. Os comentários eram inevitáveis. Ela pegou uma desconhecida da rua. Está maluca. Essa Mariana não pensa. Mal tem dinheiro para o filho e ainda arruma mais uma boca para alimentar. Aposto que essa velha tem família, deve ter fugido de casa ou algo assim. Mariana ouvia os comentários no corredor do prédio, mas seguia em frente. Ela sabia a verdade. Sabia que estava fazendo o certo. Enquanto isso, Eduardo seguia sua vida normalmente. Ou pelo menos tentava. Não contou para ninguém o que havia feito. Disse à esposa que a mãe havia decidido ir morar em um asilo, que ela mesma tinha pedido. Simone, ocupada com suas próprias preocupações, não questionou muito, mas Eduardo não conseguia dormir direito. Toda noite, a imagem da mãe sentada naquela cadeira de rodas o assombrava. Ele tentava justificar para si mesmo. Era necessário. Ela estava acabando com minhas economias. Eu tenho meus próprios planos, minha própria vida. Mas, no fundo, algo o roía por dentro. Uma semana após o abandono, Eduardo foi ao banco resolver algumas pendências. Ao passar pela fila do caixa, ouviu duas mulheres conversando. Você viu aquela história que estão contando no bairro da minha prima? Qual história? Uma mãe solteira que encontrou uma idosa abandonada na estrada. Uma senhora com câncer, sem cabelo da químio. O filho abandonou a própria mãe. Eduardo sentiu o sangue gelar. Seria. Não podia ser. Aquela rodovia era deserta. As chances de alguém encontrar sua mãe eram pequenas. Ele tinha certeza disso quando escolheu o local. E sabe o que a moça fez? Levou a idosa para a casa dela. Imagina, uma pessoa pobre, lutadora, cuidando de uma desconhecida. Enquanto isso, o filho rico não quis nem saber. Que vergonha! Espero que isso caia na mídia e esse homem pague pelo que fez. Eduardo saiu do banco rapidamente. Seria coincidência? Deveria investigar. Mas como?
Se chegasse perto, poderia se incriminar. Decidiu não fazer nada. Afinal, mesmo se fosse sua mãe, o que ele poderia fazer agora? Assumir que a abandonou? Nunca. De volta ao apartamento de Mariana, Dona Clarice começava a apresentar melhoras emocionais. Fisicamente, o câncer ainda estava lá, avançando lentamente. Mas emocionalmente, ela estava mais forte. Ter pessoas que se importavam de verdade fazia toda a diferença. Sabe, Mariana, ela disse uma tarde enquanto descascavam batatas juntas na cozinha. Quando Eduardo me deixou naquela estrada, eu pensei que era o fim. Que ia morrer ali, sozinha, abandonada como um animal. Mas Deus colocou você no meu caminho. Dona Clarice, eu que agradeço pela companhia da senhora. Essa casa estava vazia demais. Agora tem vida, tem histórias, tem amor de vó. Mas a situação financeira estava se tornando insustentável. Mariana fez as contas 1000 vezes. Não fechavam. Ela precisava de mais dinheiro. Começou a fazer turnos extras na farmácia. Aceitou mais clientes de manicure à noite. Dormia 4, às vezes 3 horas por noite. Até que um dia Carla, uma das clientes de manicure e vizinha de prédio, fez uma sugestão. Mariana, por que você não conta essa história nas redes sociais? Cria uma vaquinha online para ajudar com os custos da Dona Clarice? As pessoas têm bom coração. Mariana hesitou. Não queria parecer que estava pedindo esmola, mas estava ficando sem opções. Não sei, Carla. Parece aproveitação. Aproveitação seria abandonar a senhora como o filho dela fez. Você está lutando, trabalhando, se sacrificando. As pessoas vão querer ajudar. Confia em mim. Depois de pensar muito, Mariana decidiu tentar. Criou um perfil nas redes sociais, contou a história de Dona Clarice, postou fotos, com a permissão da idosa, mostrando a rotina delas, o carinho de Gabriel, as dificuldades e as alegrias. A reação foi imediata. O post viralizou. Em 24 horas, milhares de pessoas haviam compartilhado. Os comentários eram emocionantes. Essa moça é um anjo. Enquanto isso, o filho rico abandonou a própria mãe. Que vergonha! Quero doar, como faço? Essa história me fez chorar. Minha mãe também teve câncer e eu nunca abandonaria ela. A vaquinha online arrecadou em poucos dias dinheiro suficiente para cobrir os tratamentos de Dona Clarice por meses. Mas também chamou a atenção de algo que Mariana não esperava: a mídia local. Um repórter de um jornal da cidade ligou pedindo uma entrevista. Mariana aceitou, pensando que seria apenas uma matéria pequena. Mas aquela entrevista mudaria tudo. A matéria saiu na edição de domingo do jornal local. Primeira página. Mãe solteira resgata idosa com câncer abandonada na estrada pelo próprio filho. A foto mostrava Mariana, Gabriel e Dona Clarice abraçados na pequena sala do apartamento. A reportagem completa ocupava 2 páginas internas. Contava toda a história em detalhes. O abandono, o resgate, a luta diária, a generosidade de uma mulher que mal tinha para si mesma, mas dividiu tudo com uma desconhecida. A cidade inteira estava falando sobre isso. Programas de rádio locais comentaram. Redes sociais ferviam com discussões sobre valores familiares, abandono de idosos e a bondade de pessoas comuns. Eduardo viu a matéria e seu mundo desabou. Ali estava a foto de sua mãe. Não havia dúvida. Era ela, e a história estava contada em detalhes minuciosos. Embora o jornal não mencionasse seu nome, Mariana havia pedido para preservar a identidade do filho, respeitando o desejo de Clarice. Ele sabia que era questão de tempo até alguém conectar os pontos. Eduardo, você viu isso? Simone entrou no escritório dele em casa, segurando o jornal. Que história terrível! Um homem que abandona a própria mãe doente. Que tipo de monstro faz isso? Eduardo não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, fingindo indignação. É, realmente terrível. Mas Simone não era tonta. Algo em seu comportamento a incomodou.
Ela olhou novamente para a foto da idosa no jornal. Aquele rosto parecia familiar. Eduardo, onde está sua mãe mesmo? Como assim? Está no asilo, eu já te contei. Qual asilo? Me dá o endereço que eu quero visitá-la. Ela pediu para não receber visitas. Está em um momento delicado. Simone cruzou os braços. Sua desconfiança crescia. Me dá o nome do asilo. Agora. Eduardo sentiu a armadilha se fechando. Tentou inventar um nome, mas gaguejou, se atrapalhou, e Simone percebeu. Meu Deus! Eduardo! Foi você? Ela apontou para o jornal, com os olhos arregalados de horror. Foi você que abandonou sua mãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo tentou negar, mas as palavras não saíam. Simone começou a chorar. Como você pôde? Como você foi capaz? Sua própria mãe, a mulher que te criou? Você não entende. Ela estava acabando com nosso dinheiro. Os tratamentos eram caríssimos. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger nosso futuro. Nosso futuro? Simone estava incrédula. Que futuro pode existir ao lado de alguém capaz de fazer isso? Você não é o homem que eu pensava que era. Você é um monstro. A discussão durou horas. Simone ameaçou ir à polícia, denunciar, contar tudo. Eduardo implorou, chorou, prometeu consertar as coisas. Mas o dano estava feito. O casamento, que já tinha suas rachaduras, agora estava completamente quebrado. Enquanto isso, no apartamento de Mariana, a vida havia mudado completamente. As doações continuavam chegando. Pessoas anônimas enviavam dinheiro, fraldas, remédios, alimentos. Algumas até ofereceram serviços médicos gratuitos. Um oncologista renomado da cidade, Dr. Henrique, ligou pessoalmente. Mariana, eu li a matéria sobre Dona Clarice. Gostaria de oferecer meus serviços gratuitamente. Posso vê-la? Mariana quase não acreditou. Um dos melhores médicos da cidade estava se oferecendo para tratar Clarice sem cobrar nada. Doutor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me informe quando posso fazer a primeira consulta. Dona Clarice também estava impactada por toda aquela atenção. Ela, que havia sido descartada como um fardo, agora recebia amor de centenas de desconhecidos. Por que essas pessoas estão fazendo isso por mim? Ela perguntou a Mariana, emocionada. Porque a senhora importa, Dona Clarice. Porque sua vida tem valor. Porque as pessoas ainda acreditam em bondade. Gabriel, com sua inocência de criança, resumiu tudo de forma simples. Vovó, você é especial. Por isso todo mundo te ama. Mas nem tudo eram boas notícias. A assistente social que havia registrado o caso de abandono contatou Mariana novamente. Mariana, precisamos conversar. O Ministério Público está investigando o caso de Dona Clarice. Eles querem encontrar o filho e abrir um processo criminal. A senhora está disposta a testemunhar? Mariana olhou para Clarice, que estava sentada ao lado dela. A idosa balançou a cabeça lentamente. Eu não quero que meu filho vá preso, mesmo depois de tudo. Dona Clarice, isso não é sobre vingança. É sobre justiça. Outros idosos podem estar sofrendo o mesmo que a senhora sofreu. Se ele não pagar pelo que fez, pode fazer de novo, ou outros podem achar que podem fazer também. Clarice ficou em silêncio por um longo tempo. Mariana segurou sua mão. A decisão é da senhora, mas a senhora merece justiça. Finalmente, Clarice assentiu. Tudo bem, vamos fazer o certo, mesmo que doa. E assim começou o processo. O Ministério Público pediu informações à assistente social que tinha os registros da UBS. Eles pediram informações ao jornal, que tinha os registros das entrevistas com Mariana. Aos poucos, montaram o quebra-cabeças. Não demorou muito para descobrirem a identidade de Eduardo. Os registros médicos de Clarice mostravam seu nome completo,
Mostravam que ela havia morado com o filho. Mostravam o endereço. Uma semana depois da publicação da matéria, 2 policiais tocaram a campainha da casa de Eduardo. Eduardo Mendes? Sim, sou eu. O senhor precisa vir conosco para prestar esclarecimentos sobre o abandono de sua mãe, Clarice Mendes. O rosto de Eduardo perdeu toda a cor. Simone estava assistindo tudo da sala. Não fez nada para defendê-lo. Eduardo foi levado para depor. Tentou negar, mas as evidências eram claras. Mariana havia anotado detalhes da história que Clarice contou. Clarice confirmou tudo em seu depoimento. Vizinhos de Eduardo confirmaram que Clarice morava com ele e desapareceu repentinamente. A advogada do Ministério Público foi clara. Senhor Eduardo, o senhor está sendo acusado de abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal. As evidências contra o senhor são sólidas. O senhor tem algo a declarar. Eduardo sabia que estava encurralado. Confessou. Contou que estava com dificuldades financeiras. Mentira. Sua empresa ia muito bem. Que não aguentava mais o peso. Outra mentira. Que pensou que alguém encontraria a mãe rapidamente, como se isso justificasse. A notícia da prisão de Eduardo se espalhou como fogo. A mesma mídia que havia exaltado Mariana, agora expunha Eduardo. Sua empresa sofreu boicote. Clientes cancelaram contratos. Amigos se afastaram. Sua reputação estava destruída e Simone finalmente tomou a decisão que vinha adiando. Pediu o divórcio. Os dias que se seguiram à prisão de Eduardo foram intensos. A cidade inteira acompanhava o caso. As redes sociais estavam divididas entre aqueles que exigiam a punição máxima e aqueles, poucos, que tentavam defendê-lo com argumentos fracos sobre dificuldades pessoais. Mas a maioria esmagadora estava ao lado de Dona Clarice e Mariana. Eduardo pagou fiança e foi liberado, mas teria que responder ao processo em liberdade. Seu advogado tentava minimizar os danos, alegando que o cliente estava passando por um momento de estresse, que não teve intenção de prejudicar a mãe, que achou que alguém a encontraria rapidamente. Mas ninguém comprava essa história. Enquanto isso, Dona Clarice começou o tratamento com o Dr. Henrique. O médico era dedicado, atencioso. Depois de novos exames, ele teve uma conversa franca com Clarice e Mariana. Dona Clarice, não vou mentir, o câncer está avançado, mas com o tratamento adequado, podemos controlar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade. Clarice sorriu com lágrimas nos olhos. Doutor, eu já ganhei mais do que esperava. Ganhei uma família, ganhei amor, ganhei dignidade. Seja quanto tempo for, será um tempo feliz. Dr. Henrique ficou emocionado. Era raro encontrar pacientes com tanta força espiritual. O tratamento começou. Clarice enfrentava as sessões com coragem, sempre com Mariana ao seu lado. Gabriel desenhava cartões de melhoras toda semana. A pequena família havia se consolidado de uma forma que ninguém previu. Um dia, uma senhora elegante apareceu na porta do apartamento de Mariana. Ela se apresentou como Helena, uma amiga antiga de Clarice. Eu vi a matéria no jornal e não podia acreditar. Eu e Clarice nos afastamos há alguns anos, problemas bobos, você sabe como é. Mas quando vi o que aconteceu, quando vi que ela estava passando por isso, eu precisava vir. Mariana a convidou para entrar. Quando Clarice viu Helena, as duas se abraçaram e choraram juntas. Clarice, eu sinto tanto. Se eu soubesse que você estava doente, que Eduardo, eu nunca teria deixado você sozinha. Não, Helena, não se culpe. As coisas aconteceram como deveriam. Eu encontrei uma família verdadeira. Helena ficou conhecendo a história completa e tomou uma decisão. Criou um grupo de apoio com outras amigas de Clarice para ajudar Mariana com os cuidados. Elas se revezavam para fazer companhia à idosa, preparar refeições, ajudar com a medicação.
Mariana finalmente conseguiu respirar um pouco. O apoio da comunidade estava sendo fundamental, mas Eduardo estava vivendo um inferno particular. A empresa estava perdendo clientes, sua reputação estava arruinada. Amigos o evitavam. Simone havia confirmado o pedido de divórcio e estava morando com a mãe. Uma noite, desesperado, Eduardo foi até o apartamento de Mariana. Ele havia conseguido o endereço através de uma pesquisa online. Tocou a campainha várias vezes até que Mariana atendesse. Quem é? Eu. Eu preciso falar com minha mãe. Por favor. Mariana reconheceu a voz. Era ele. O homem que havia abandonado Dona Clarice. Sentiu raiva, mas também uma pontada de algo que não conseguia identificar. Curiosidade? Pena? A senhora quer falar com ele? Mariana perguntou para Clarice, que estava no sofá. Clarice ficou pálida. Suas mãos tremeram. Por um momento, Mariana achou que ela fosse desmaiar. Mas então, a idosa respirou fundo e assentiu. Deixe ele entrar. Mariana abriu a porta. Eduardo entrou cabisbaixo. Quando olhou para a mãe, viu não apenas a doença física, mas também algo diferente nos olhos dela. Ela não parecia mais a mulher frágil e dependente que ele havia abandonado. Havia força ali. Mãe, eu... Ele começou, mas as palavras falharam. O que você quer, Eduardo? A voz de Clarice estava firme. Eu vim pedir perdão. Eu estava errado, completamente errado. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Você pensou que eu era um peso, que eu estava atrapalhando sua vida, que seria mais fácil sem mim. Não, não era isso. Era assim, Eduardo, e você sabe disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel apareceu correndo da cozinha, parou quando viu o homem desconhecido e se escondeu atrás de Mariana. Mãe, está tudo desmoronando. A empresa, o casamento, minha vida. Por favor, me perdoa. Por favor. Clarice olhou para o filho com uma mistura de tristeza e algo que poderia ser compaixão. Eduardo, eu perdoo você, porque guardar raiva só vai me fazer mal. Mas perdoar não significa esquecer, não significa voltar atrás. Você fez uma escolha naquela estrada, e essa escolha mostrou quem você realmente é. Eu posso mudar, eu vou cuidar de você. Não, Eduardo, você não vai, porque eu não preciso mais de você. Eu tenho uma família agora. Uma família que me escolheu não por obrigação, mas por amor. Eduardo olhou para Mariana, que permanecia calada, observando tudo. Olhou para o pequeno Gabriel. Olhou ao redor do apartamento simples, mas cheio de vida. Mas eu sou seu filho, seu sangue. Sangue não faz família, Eduardo. Amor faz, presença faz, sacrifício faz. E Mariana tem sido mais filha para mim nessas semanas do que você foi em anos. As palavras atingiram Eduardo como socos. Ele tentou argumentar mais, mas não havia nada a dizer. Ele havia perdido o direito de chamar aquela mulher de mãe no momento em que a deixou naquela estrada. Mas o tribunal, o processo, você pode retirar a queixa, dizer que foi um mal-entendido. Agora foi a vez de Mariana falar. Sai daqui, agora, antes que eu chame a polícia. Eduardo olhou para a mãe uma última vez, procurando algum sinal de fraqueza, alguma brecha. Mas Clarice desviou o olhar. Derrotado, ele saiu. Após a porta se fechar, Clarice começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de libertação. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de suas costas. Eu fiz a coisa certa? Ela perguntou entre soluços. Mariana se sentou ao seu lado e a abraçou. A senhora fez a coisa certa. A senhora se colocou em primeiro lugar. Isso é algo que a senhora merecia ter feito há muito tempo. Naquela noite, as 3 gerações daquela família improvisada sentaram-se à mesa para jantar. Gabriel contou sobre seu dia na escola. Mariana falou sobre uma cliente engraçada da farmácia.
Clarice compartilhou memórias de quando era jovem. Era uma cena simples, mas era real. Era amor verdadeiro. E enquanto isso, Eduardo dirigia de volta para sua casa vazia, percebendo que havia perdido a única coisa que realmente importava. O processo contra Eduardo avançava. O Ministério Público estava determinado a fazer dele um exemplo. Casos de abandono de idosos estavam aumentando no país e precisavam mostrar que havia consequências. A audiência estava marcada para dali a 2 meses. O advogado de Eduardo tentava de tudo para conseguir um acordo, mas a promotora era inflexível. Esse homem abandonou uma pessoa doente, vulnerável, em uma estrada. Isso não pode ficar impune. Enquanto isso, a vida no apartamento de Mariana seguia. As doações continuavam chegando, não mais na quantidade inicial, mas o suficiente para cobrir as despesas extras com Clarice. A comunidade local havia se mobilizado de verdade. Dona Helena e suas amigas se tornaram presença constante. Elas faziam questão de ajudar, de passar tempo com Clarice, de dar suporte a Mariana. Um verdadeiro sistema de apoio havia se formado. Um dia, Carla, a vizinha que havia sugerido a campanha nas redes sociais, apareceu com uma notícia. Mariana, você não vai acreditar. Lembra daquele programa de TV Histórias que Emocionam? Eles entraram em contato comigo. Querem fazer uma matéria sobre vocês. Um programa nacional? Mariana estava chocada. Sim, é um programa super assistido. Isso pode ajudar ainda mais, trazer mais consciência sobre o abandono de idosos. Mariana conversou com Dona Clarice sobre isso. A idosa estava hesitante. Não sei, Mariana, já teve muita exposição. Dona Clarice, pense em quantos outros idosos podem estar passando pelo mesmo. Quantas outras pessoas podem estar sendo abandonadas por suas famílias? Se a gente contar nossa história, talvez isso mude algo. Talvez impeça que outras pessoas sofram o que a senhora sofreu. Clarice pensou por um momento e então assentiu. Você está certa. Vamos fazer. A equipe do programa chegou uma semana depois. Era uma produção grande, com câmeras, iluminação, toda uma estrutura. Eles passaram o dia todo filmando, fazendo entrevistas, registrando a rotina da família. O repórter, chamado Ricardo, era sensível e respeitoso. Ele fez perguntas difíceis, mas sempre com cuidado. Dona Clarice, como a senhora se sentiu quando seu filho a deixou naquela estrada? Clarice respirou fundo antes de responder. Eu me senti como se não fosse mais humana. Como se toda a minha vida, todo o meu amor, todos os meus sacrifícios não tivessem valido nada. Naquele momento, eu quis morrer. A equipe inteira estava emocionada. Até os câmeras tinham lágrimas nos olhos. E agora? Como a senhora se sente agora? Agora eu me sinto viva, amada, valorizada. Mariana e Gabriel me deram algo que eu achei que tinha perdido. Esperança. Ricardo se virou para Mariana. Mariana, por que você parou? Por que decidiu ajudar uma completa desconhecida quando você mesma mal tinha recursos? Porque era o certo a fazer. Porque eu não conseguiria viver comigo mesma se tivesse passado direto. Porque eu quero que meu filho cresça sabendo que a gente ajuda as pessoas, independente de quem elas são. Mas não foi difícil, financeiramente, emocionalmente? Foi, ainda é. Mas algumas coisas valem mais que dinheiro. E ter a vovó Clarice com a gente é uma dessas coisas. Quando a entrevista com Gabriel aconteceu, foi o momento mais tocante. Gabriel, você gosta da vovó Clarice? Muito! Ela é a melhor vovó do mundo. O que você mais gosta de fazer com ela? Ela conta histórias de quando ela era nova. E eu desenho para ela. E ela diz que meus desenhos são os mais bonitos. E você sabia que ela ficou doente? Sei, ela tem câncer. Mas a mamãe disse que a gente vai cuidar dela até ela ficar boa. Ou até Deus levar ela para o céu. Mas enquanto ela estiver aqui, ela vai ter muito amor.
Não havia um olho seco na sala. O programa foi ao ar 3 semanas depois. Histórias que emocionam dedicou um episódio inteiro ao caso. O título era Do Abandono ao Amor, a história de Clarice e Mariana. A repercussão foi nacional. O episódio foi um dos mais assistidos da temporada. Milhões de pessoas choraram, se emocionaram, debateram sobre valores familiares e responsabilidade com idosos. Eduardo assistiu ao programa escondido em seu apartamento. Ver sua mãe na TV, contando para o país inteiro o que ele havia feito, foi devastador. Os comentários online eram cruéis. Que homem nojento! Prisão é pouco para esse tipo de gente. Espero que ele sofra o mesmo quando ficar velho. Sua vida estava completamente destruída. A empresa havia falido. Nenhum cliente queria ser associado a ele. O divórcio estava sendo finalizado e Simone estava pedindo a maior parte dos bens. Ele estava morando em um apartamento alugado pequeno, sobrevivendo de economias que derretiam rapidamente. Mas o pior não era a situação financeira, era o vazio, a solidão. A consciência de que ele havia jogado fora o amor da única pessoa que o amou incondicionalmente. Desesperado, ele procurou um psicólogo. Precisava conversar com alguém, entender o que havia acontecido, porque havia tomado aquela decisão terrível. Eduardo, vou ser direto com você. O psicólogo disse após algumas sessões. Você não abandonou sua mãe por causa do dinheiro. Você a abandonou porque você colocou seu conforto acima da vida de outra pessoa. Você se tornou tão obcecado com seu próprio bem-estar que perdeu a capacidade de empatia. Mas eu não sou um monstro. Eu não queria que ela sofresse. Então por que você a deixou em uma estrada deserta? Eduardo, você precisa parar de se enganar. Suas ações mostram quem você realmente era naquele momento. A questão agora é: quem você quer ser daqui para frente? Era uma pergunta que Eduardo não sabia como responder. Enquanto isso, algo inesperado estava acontecendo. Depois do programa nacional, uma organização sem fins lucrativos chamada Idosos Nunca Mais Sozinhos contatou Mariana. Mariana, adoramos sua história. Gostaríamos de te convidar para ser embaixadora da nossa organização. Você poderia viajar pelo país contando sua história, ajudando a conscientizar sobre o abandono de idosos. Mas eu tenho meu trabalho, meu filho, a dona Clarice para cuidar. Nós vamos compensar financeiramente. Seria só uma vez por mês, palestras de 2 horas. E você estaria ajudando milhares de pessoas. Mariana conversou com dona Clarice. As amigas de Helena se ofereceram para ajudar ainda mais nos dias em que Mariana precisasse viajar. Era uma oportunidade não apenas de ganhar um dinheiro extra, mas de fazer diferença de verdade. Ela aceitou. A primeira palestra foi em uma cidade do interior, a 3 horas de distância. Mariana estava nervosa, mas quando começou a contar a história, quando viu as lágrimas no rosto das pessoas na plateia, soube que estava fazendo a coisa certa. Após a palestra, várias pessoas a procuraram. Minha mãe está em um asilo porque eu não tenho tempo para cuidar dela. Depois de ouvir você, vou buscá-la. Meu pai mora sozinho e eu só visito uma vez por mês. Preciso estar mais presente. Obrigada por me lembrar do que realmente importa. Mariana voltou para casa exausta, mas realizada. Ela estava fazendo diferença. A história dela e de Clarice estava mudando vidas. E enquanto Eduardo afundava cada vez mais em sua culpa e solidão, Mariana e Clarice estavam construindo um legado de amor, compaixão e esperança. 3 meses haviam se passado desde o resgate de dona Clarice. A rotina no apartamento de Mariana havia se estabelecido em uma harmonia inesperada. Gabriel ia para a escola. Mariana trabalhava na farmácia e fazia suas palestras mensais, e Clarice recebia visitas regulares das amigas de Helena. O tratamento com o Dr. Henrique estava fazendo efeito. Embora o câncer não tivesse sido curado,
Era avançado demais para isso. Os sintomas estavam controlados e Clarice tinha mais qualidade de vida. Ela ganhara até um pouco de peso, sorria com mais frequência. Sabe o que é engraçado? Clarice disse uma tarde, enquanto tomavam chá juntas. Quando eu estava na casa de Eduardo, eu sentia que estava morrendo um pouco a cada dia. Não por causa do câncer, mas por causa da frieza. Aqui, mesmo com a doença, eu me sinto mais viva do que nunca. Mariana sorriu e segurou a mão dela. É porque aqui a senhora é amada de verdade, dona Clarice, mas nem tudo eram flores. A data da audiência de Eduardo estava se aproximando e Clarice estava nervosa. Ela teria que testemunhar, contar tudo o que aconteceu, reviver aquele dia terrível. Eu não sei se consigo fazer isso, Mariana. A senhora consegue, e eu vou estar lá com a senhora o tempo todo. O dia da audiência chegou. O fórum estava lotado. O caso havia ganhado tanta repercussão que a imprensa estava presente, curiosos queriam assistir. Ativistas de direitos dos idosos estavam lá para acompanhar. Eduardo entrou na sala de audiência cabisbaixo, acompanhado de seu advogado. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas, parecia 10 anos mais velho. Quando viu a mãe entrando, acompanhada por Mariana, desviou o olhar. O juiz, Dr. Alberto Campos, era conhecido por ser rigoroso em casos envolvendo vulneráveis. Ele chamou a ordem e o julgamento começou. A promotora, Dra. Fernanda Santos, apresentou o caso com detalhes minuciosos. Mostrou fotos da cadeira de rodas velha, da estrada deserta onde Clarice foi abandonada. Apresentou os depoimentos da assistente social, da UBS, de Mariana. Excelência, este não é um caso comum de negligência. Este é um caso de abandono consciente, deliberado, cruel. O réu levou sua mãe doente, uma senhora de 70 anos com câncer avançado, e a deixou em uma rodovia, sozinha, sem água, sem comida, sem meios de se comunicar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O advogado de Eduardo tentou argumentar. Excelência, meu cliente estava passando por um momento de extrema pressão psicológica. Ele não teve intenção de causar dano real à sua mãe. Ele sabia que aquela era uma rodovia movimentada e que alguém a encontraria. Rodovia movimentada? A promotora rebateu. Temos aqui dados do Departamento de Trânsito mostrando que aquela rodovia tem tráfego mínimo, especialmente no horário em que o réu abandonou sua mãe. Ele escolheu propositalmente um local onde ela teria poucas chances de ser encontrada rapidamente. O juiz pediu para chamar Dona Clarice ao banco das testemunhas. Mariana a acompanhou até lá, segurando sua mão. Dona Clarice, a senhora pode contar com suas próprias palavras o que aconteceu no dia em questão. Clarice respirou fundo. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Meu filho Eduardo veio ao meu quarto naquela manhã e disse que íamos dar uma volta. Eu fiquei feliz. Achei que ele queria conversar, fazer as pazes. As coisas estavam difíceis entre nós. Por que estavam difíceis? Porque o tratamento do meu câncer era caro. Eu ouvia ele discutindo com a esposa sobre isso, dizendo que eu era um peso, que estava acabando com o dinheiro deles. Continue, por favor. Ele me colocou no carro, me disse para não me preocupar. Dirigimos por muito tempo. Eu até cochilei um pouco, estava cansada por causa da químio. Quando acordei, estávamos em uma estrada que eu não conhecia. Eduardo parou o carro, tirou minha cadeira de rodas, me ajudou a sentar nela. A voz de Clarice falhou. Lágrimas começaram a rolar. O juiz ofereceu um copo d'água, que ela aceitou agradecida. Então ele disse, mãe, eu não aguento mais. Você está me custando muito caro com esse tratamento. Preciso cuidar da minha vida. E foi embora. Simplesmente entrou no carro e foi embora. Um murmúrio percorreu a sala. Várias pessoas choravam. Eduardo mantinha a cabeça baixa. Como a senhora se sentiu naquele momento? Eu senti que queria morrer,
não pela doença, mas pela dor de saber que meu filho, que eu criei, que eu amei, me via apenas como um problema financeiro. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer, chorando, rezando para que alguém me encontrasse antes que fosse tarde demais. E alguém te encontrou. Sim, Mariana. Ela apareceu como um anjo, parou o carro, desceu, me perguntou se eu estava bem. Ela não me conhecia, mas me tratou com mais carinho naqueles primeiros minutos do que meu filho havia me tratado em meses. A promotora se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Eduardo levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não tenho desculpas. O que eu fiz foi imperdoável. Eu estava obcecado com dinheiro, com meu conforto, com minha vida. Eu esqueci que minha mãe é uma pessoa. Eu a transformei em um número, em uma despesa. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Mas isso não muda o que o senhor fez. O juiz interveio. Suas palavras agora, depois de ser pego, depois de toda a exposição, não apagam o fato de que o senhor abandonou conscientemente uma pessoa vulnerável. O advogado tentou uma última cartada. Excelência, meu cliente está profundamente arrependido. Ele perdeu tudo. A empresa, o casamento, a reputação. Ele já está pagando um preço alto por suas ações. E a mãe dele também pagou um preço. A promotora rebateu. Ela pagou com sofrimento, com trauma, com a dor de saber que seu próprio filho a descartou. A diferença é que ela não escolheu esse sofrimento. Ele escolheu causá-lo. O juiz pediu um intervalo de 30 minutos para considerar sua decisão. Nesse tempo, Mariana levou Clarice para descansar em uma sala adjacente. A senhora foi muito corajosa lá dentro. Foi difícil, Mariana, olhar para ele e lembrar de tudo. Eu sei, mas a senhora fez a coisa certa. Quando voltaram à sala, o juiz já estava pronto para dar sua sentença. Eduardo Mendes, depois de ouvir todos os depoimentos e analisar as evidências, este tribunal considera o senhor culpado do crime de abandono de incapaz. Embora o senhor demonstre arrependimento agora, suas ações foram conscientes e cruéis. A sentença é de 2 anos de prisão em regime semiaberto, mais prestação de serviços comunitários por 5 anos em instituições de cuidado a idosos. Além disso, o senhor é condenado a pagar pensão vitalícia à sua mãe, no valor de 2 salários mínimos mensais. Eduardo recebeu a sentença sem reação. Era como se já esperasse por isso. Seu advogado pediu para recorrer, mas o juiz foi firme. A sentença estava decidida. Ao sair do tribunal, Mariana foi abordada por vários repórteres. Ela deu uma declaração breve. Justiça foi feita. Mas isso não é sobre vingança. É sobre mostrar que idosos não são descartáveis. Que eles merecem respeito, dignidade e amor até o último dia de suas vidas. Dona Clarice não quis falar com a imprensa. Ela estava exausta, emocional e fisicamente. Mariana a levou de volta para casa, onde Gabriel as esperava com um desenho novo. Uma família de 3 pessoas, mãe, filho e avó, de mãos dadas sob um arco-íris. Fiz para a vovó, para ela saber que a gente é uma família. Clarice abraçou o menino e chorou lágrimas de gratidão. Eduardo começou a cumprir sua sentença 1 semana após o julgamento. O regime semiaberto significava que ele dormia em uma instituição penal, mas durante o dia trabalhava externamente, no caso dele, em um asilo municipal como parte de sua prestação de serviços comunitários. Era uma ironia cruel e ao mesmo tempo perfeitamente adequada. O homem que havia abandonado a própria mãe agora era forçado a cuidar de outros idosos abandonados. No primeiro dia, a coordenadora do asilo, Dona Beatriz, uma senhora firme de 60 anos, deixou clara a situação. Eu sei quem você é, Eduardo. Vi sua história na televisão. Aqui você vai aprender o que eu espero que nunca tenha sido ensinado na sua casa. Respeito.
Esses idosos aqui foram esquecidos, abandonados, assim como sua mãe. E você vai tratá-los com a dignidade que eles merecem. Eduardo assentiu em silêncio. Não havia nada a dizer. Seu trabalho era simples, mas exigente. Ajudar os idosos a se alimentarem, dar banho nos que precisavam, trocar fraldas, fazer companhia. Tarefas que exigiam paciência, carinho e humildade, coisas que ele havia perdido ao longo dos anos. No começo, foi horrível. Eduardo sentia nojo, impaciência, queria estar em qualquer lugar menos ali. Mas não tinha escolha. Havia uma senhora em particular, Dona Ivone, de 82 anos, que não falava com ninguém. Ela tinha Alzheimer avançado e passava os dias sentada em uma cadeira, olhando para o nada. Você vai ser responsável por ela, Dona Beatriz disse. 3 vezes ao dia você a alimenta. 2 vezes ao dia você verifica se ela precisa trocar a fralda. E pelo menos 1 hora por dia você faz companhia a ela, mesmo que ela não responda. Eduardo olhou para a senhora frágil e viu pela primeira vez um espelho. Ela poderia ter sido sua mãe. Em outro cenário, em outra realidade, sua mãe poderia estar exatamente assim, sozinha e esquecida em um asilo. O impacto foi devastador. Nas primeiras semanas, Eduardo apenas cumpria as tarefas mecanicamente. Alimentava Dona Ivone em silêncio, trocava suas fraldas sem olhar nos olhos, sentava-se ao lado dela contando os minutos até poder ir embora. Mas algo começou a mudar. Um dia, enquanto alimentava Dona Ivone, ela de repente o olhou nos olhos. Por um breve momento, pareceu reconhecer algo. Não ele especificamente, mas talvez a presença de outro ser humano. Filho, ela murmurou. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ela o havia chamado de filho. Não porque o reconhecesse, mas porque em seu estado confuso, ela via nele alguém que deveria cuidar dela. Estou aqui, ele respondeu, surpreso com a própria suavidade na voz. Dona Ivone sorriu. Um sorriso vago, distante, mas genuíno. E então voltou ao seu estado usual, olhando para o nada. Mas algo havia mudado em Eduardo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu algo além de culpa e autocomiseração. Sentiu empatia. Começou a prestar mais atenção nos outros idosos do asilo. Havia seu Manuel, de 90 anos, que não recebia visitas há 2 anos. Dona Rosa, que chorava todas as noites chamando pela filha que nunca vinha. Seu José, que havia sido engenheiro e agora não lembrava o próprio nome. Todos eles eram alguém. Tinham histórias, famílias, vidas completas. E todos haviam sido esquecidos. Eduardo começou a conversar com Dona Beatriz sobre cada residente. Dona Ivone tem filhos? 3. Nenhum visita. Colocaram ela aqui quando ficou doente e esqueceram que ela existe. E seu Manuel? Tem uma filha em outra cidade. Liga uma vez por ano no Natal, só para perguntar se ele ainda está vivo. Cada história era uma facada no coração de Eduardo. Ele era igual a essas pessoas. Um abandono diferente, mas abandono do mesmo jeito. Uma tarde, enquanto sentava com Dona Ivone, Eduardo começou a conversar. Não esperava resposta, apenas. Falou. Sabe, Dona Ivone, eu fiz uma coisa terrível. Abandonei minha mãe. Ela estava doente, precisando de ajuda, e eu a deixei em uma estrada, como se ela fosse lixo. Silêncio, apenas o som da respiração suave da idosa. Eu achava que estava certo. Achava que tinha que cuidar da minha vida, do meu dinheiro, do meu futuro. Mas eu perdi tudo. E sabe o pior? Eu mereci. Mereci cada segundo desse inferno. Lágrimas começaram a cair. Eduardo não tentou segurá-las. Mas estar aqui, vendo vocês, vendo como são tratados, ou melhor, como são esquecidos, eu finalmente entendo o que fiz com ela. Dona Ivone não respondeu,
Mas de alguma forma, sua presença silenciosa era mais confortável do que julgamento vocal. Enquanto isso, na casa de Mariana, a vida seguia seu curso. Clarice estava ficando mais fraca. O câncer estava avançando, apesar do tratamento. Dr. Henrique havia sido honesto. Era questão de meses, não mais. Mas Clarice estava em paz. Mariana, eu preciso te agradecer. Agradecer por quê, dona Clarice? Por me dar a chance de morrer com dignidade, cercada de amor, não sozinha em uma estrada ou esquecida em algum canto. Você me deu o maior presente que alguém pode dar: respeito. Dona Clarice, por favor, não fala assim. Mariana, eu sei que meu tempo está acabando. E está tudo bem. Eu vivi uma vida longa, cometi erros, acertei também, mas esses últimos meses com você e Gabriel foram os melhores da minha vida. As duas se abraçaram e choraram juntas. Gabriel, mesmo sendo criança, sentia que algo estava mudando. Ele ficava mais tempo com a vovó, desenhava mais para ela, contava mais histórias. Vovó, quando você ficar boa, a gente vai ao parque, né? Clarice sorria e acariciava o cabelo do menino. Claro, meu amor. Vamos ao parque. Mas ambos sabiam que provavelmente não iriam. Uma noite, Dona Helena visitou com notícias surpreendentes. Clarice, você não vai acreditar. Lembra daquela campanha online que Mariana criou? Pois é, ainda tem dinheiro sobrando. Muito dinheiro. As pessoas continuaram doando mesmo depois que as necessidades básicas foram cobertas. E o que vamos fazer com isso? Mariana perguntou. Eu tenho uma ideia, Clarice disse com um brilho nos olhos. Vamos usar para ajudar outros idosos. Criar um fundo, uma organização, algo permanente, para que minha história ajude outras pessoas. Foi uma ideia brilhante. Mariana, Helena e outras pessoas da comunidade começaram a trabalhar nisso. Criaram uma organização chamada Vovós Nunca Mais Sozinhos, dedicada a identificar e ajudar idosos em situação de abandono ou vulnerabilidade. A história de Clarice estava se transformando em um legado muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto Eduardo cumpria sua pena, começando a entender realmente o peso do que havia feito, e Clarice construía seu legado final, o universo continuava girando, provando que mesmo das piores tragédias pode nascer algo belo. 6 meses após o julgamento, as vidas de todos os envolvidos haviam mudado drasticamente. Eduardo continuava seu trabalho no asilo, mas algo fundamental havia se transformado. Ele não via mais aquilo como punição, mas como redenção, ou pelo menos o começo dela. Dona Beatriz notou a mudança. Você está diferente, Eduardo. No começo eu via raiva nos seus olhos, ressentimento, agora vejo. O que exatamente? Arrependimento real, eu acho, e talvez, só talvez, um desejo de ser melhor. Ele havia criado laços com os residentes, especialmente com Dona Ivone. Embora ela raramente estivesse consciente nos momentos de clareza, parecia reconhecê-lo e sorrir. Um dia, uma das filhas de Dona Ivone apareceu no asilo. Ela não visitava a mãe há 3 anos. Vim resolver a papelada. Ela disse friamente à recepcionista. Minha mãe tem algum bem que eu precise saber? Eduardo estava por perto e ouviu a conversa. Sentiu uma raiva surgir dentro dele. Como essa mulher podia ser tão cruel? Tão. Exatamente como ele havia sido. Ele se aproximou. Com licença, a senhora é filha da Dona Ivone? Sim. Por quê? Só queria que a senhora soubesse que sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Nos momentos em que ela está lúcida, ela fala da senhora. Pergunta quando você vai vir. Ela ainda a ama, sabe? A mulher pareceu desconfortável. Olha, eu não tenho tempo para isso. Tenho minha vida, meus problemas. Eu também disse isso uma vez, sobre minha própria mãe, e acabei aqui,
cumprindo pena por abandono de incapaz. A senhora quer seguir o mesmo caminho? A mulher o olhou com raiva, mas também com algo parecido com medo. Quem você pensa que é para me julgar? Alguém que cometeu o mesmo erro e que vai passar o resto da vida tentando consertar. A mulher saiu sem visitar a mãe, mas Eduardo plantou uma semente. Talvez ela não florescesse imediatamente, mas estava lá. Dona Beatriz havia testemunhado a conversa. Você está aprendendo, Eduardo? Estou tentando, mas é difícil. Como eu conserto o que fiz? Como eu olho no espelho e me perdoo? Você não se perdoa. Não completamente. Mas você pode fazer diferente daqui para frente. Pode honrar sua mãe sendo melhor. Enquanto isso, no apartamento de Mariana, Dona Clarice estava cada vez mais fraca. Ela praticamente não saía mais da cama. Dr. Henrique havia instalado equipamentos de cuidados paliativos. O foco agora era apenas conforto. Mariana havia tirado uma licença temporária do trabalho para cuidar dela em tempo integral. As palestras foram pausadas. Nada mais importava além de estar presente para Clarice nos momentos finais. Gabriel entendia, à sua maneira infantil, que a vovó estava indo embora. Ele passava horas sentado ao lado da cama dela, segurando sua mão, mostrando desenhos, contando sobre a escola. Vovó, hoje eu tirei nota 10 em matemática. A professora disse que foi por causa das histórias que a senhora contava sobre quando trabalhava com números na costura. Clarice sorria fracamente. Você é um menino esperto, Gabriel. Vai longe na vida. E você vai ver, né, vovó? Vai ver eu crescer? O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana, que estava por perto, sentiu o coração apertar. Vovó vai sempre ver você, meu amor, Clarice finalmente disse. Talvez não daqui, mas de algum lugar. Eu vou sempre cuidar de você. À noite, quando Gabriel dormia, Clarice e Mariana tinham conversas profundas. Mariana, eu preciso te pedir algo. O que for, dona Clarice? Quando eu for, eu quero que você perdoe Eduardo. Mariana ficou em silêncio. Perdoar? O homem que havia causado tanto sofrimento? Dona Clarice, eu sei. Eu sei que é difícil, mas a raiva só vai te fazer mal. Eduardo vai carregar o peso do que fez pelo resto da vida. Isso é punição suficiente. Você não precisa carregar raiva também. Mas o que ele fez foi imperdoável. Foi. Mas nós perdoamos o imperdoável porque isso nos liberta, não porque eles merecem. Eu já perdoei meu filho, Mariana. Demorou, doeu, mas eu perdoei. E quero que você faça o mesmo quando eu partir. Mariana não prometeu, não naquele momento, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Eduardo pediu permissão especial para visitar a mãe. Ele havia ficado sabendo, através dos registros do processo, que ela estava em estado terminal. O pedido chegou até Mariana através da assistente social. Mariana, Eduardo Mendes está pedindo para ver a mãe uma última vez. A decisão é sua e de Dona Clarice. Mariana levou a questão para Clarice. Ele quer ver a senhora. O que a senhora acha? Clarice pensou por um longo tempo. Deixe ele vir, mas você fica aqui comigo. Eduardo chegou 2 dias depois, escoltado por um agente penitenciário. Ele estava diferente. Mais magro, cabelos grisalhos, olhar mais suave. Os meses no asilo o haviam mudado visivelmente. Quando entrou no quarto e viu a mãe na cama, tão frágil, tão pequena, ele desabou. Mãe, eu não sei o que dizer. Então não diga nada, Eduardo. Só senta aqui comigo. Eduardo se sentou ao lado da cama. Segurou a mão da mãe, aquela mão que o criou, que trabalhou tanto, que ele havia descartado. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, mãe. Eu fui um monstro. Eu não mereço seu perdão, eu sei. Mas eu precisava te dizer que eu mudei. Ou estou tentando mudar.
Eu trabalho em um asilo agora, cuido de idosos abandonados, e cada vez que eu olho para eles eu vejo você. Eu vejo o que eu fiz. Eduardo, eu te perdoo. As palavras caíram como uma bomba. Eduardo começou a chorar descontroladamente. Como? Como você pode me perdoar depois do que eu fiz? Porque guardar raiva me mataria mais rápido que o câncer. E porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. Eu não aprovo o que você fez. Nunca vou aprovar. Mas eu te perdoo. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, Eduardo. Por isso que ele é um presente, e eu estou te dando esse presente não por você, mas por mim, para eu partir em paz. Mariana, que observava de um canto do quarto, tinha lágrimas escorrendo. Ela estava testemunhando algo raro e poderoso. Perdão verdadeiro. Eduardo ficou por 1 hora. Conversou com a mãe sobre tudo. Sobre arrependimento, sobre as coisas que aprendeu no asilo, sobre o quanto ele queria voltar no tempo e fazer diferente. Quando foi hora de ir, ele se levantou, beijou a testa da mãe. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando fiz aquela coisa horrível, e vou passar o resto da minha vida honrando você. Eu sei, filho. Eu sei. Ele se virou para Mariana antes de sair. Obrigado. Por tudo. Por ser a filha que eu nunca fui. Por dar a ela o amor que eu neguei. Você é uma pessoa muito melhor do que eu jamais serei. Mariana não respondeu. Apenas assentiu. Após Eduardo sair, Clarice pareceu mais leve. Como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada por deixá-lo vir. A senhora tinha razão, Mariana disse. Perdão liberta. Eu vi isso hoje. Naquela noite, Clarice dormiu mais profundamente do que havia dormido em meses. Era como se, tendo feito as pazes com o filho, ela pudesse finalmente descansar. O fim estava próximo, mas seria um fim em paz. Dona Clarice faleceu 3 semanas depois da visita de Eduardo. Foi numa manhã tranquila de domingo. Mariana estava ao seu lado, segurando sua mão. Clarice simplesmente fechou os olhos e não acordou mais. Foi pacífico, exatamente como ela merecia. Gabriel chorou muito quando soube. Era a primeira vez que ele perdia alguém próximo. Mariana explicou da melhor forma que pôde sobre a morte, sobre o céu, sobre como a vovó Clarice agora estava sem dor. Mas eu vou sentir falta dela, mamãe. Eu também, meu amor. Todos nós vamos. Mas sabe o que a vovó me ensinou? Que o amor não morre. Que as pessoas continuam vivendo em nossos corações. O funeral foi simples, mas profundamente emocionante. Dezenas de pessoas apareceram. Vizinhos, amigos de Helena, pessoas que haviam sido tocadas pela história de Clarice e Mariana, membros da comunidade, voluntários da organização Vovós Nunca Mais Sozinhos. Eduardo pediu permissão especial para comparecer. Com uma escolta, ele ficou no fundo da capela em silêncio, chorando discretamente. Durante o velório, várias pessoas compartilharam histórias. Helena falou sobre como Clarice era antes de ficar doente, sobre suas risadas, sua força. Mariana falou sobre como Clarice havia mudado sua vida e de Gabriel. Dona Clarice me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre estar presente nos momentos difíceis. Ela escolheu acreditar em mim, mesmo quando estava vulnerável. E eu escolhi amá-la como uma mãe. Essa foi a escolha mais importante da minha vida. No fim da cerimônia, Eduardo pediu para falar. Mariana hesitou, mas concordou. Ele caminhou até a frente, segurando um papel amarrotado. Suas mãos tremiam. Eu não tenho direito de estar aqui. Eu sei disso, mas minha mãe, no último gesto de bondade impossível que ela tinha, me perdoou. E eu preciso honrar isso. Ele respirou fundo. Eu abandonei essa mulher incrível. Coloquei meu egoísmo acima da vida dela.
E vou carregar essa vergonha até morrer. Mas o que eu aprendi, o que minha mãe me ensinou através de seu perdão, é que nunca é tarde para tentar ser melhor. Então eu peço a vocês, não sejam como eu fui, não esperem até ser tarde demais. Liguem para seus pais, visitem seus avós, abracem seus idosos, porque tempo não volta, e quando se vai, não há dinheiro no mundo que traga de volta. As pessoas ouviram em silêncio. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação, mas muitos também choravam, tocados pela mensagem. Após o enterro, Mariana ficou por um tempo em frente ao túmulo. Dona Helena se aproximou. Ela amava você, sabe? Nos últimos dias, era só de você que ela falava. Eu também a amava. Ela foi a mãe que eu nunca tive. E ela foi abençoada por ter encontrado você. As semanas seguintes foram difíceis. O apartamento parecia vazio sem Clarice. Gabriel perguntava por ela todos os dias. Mariana sentia um vazio no peito, uma dor surda que não passava. Mas a vida continuava e havia trabalho a fazer. A organização Vovós Nunca Mais Sozinhos estava crescendo. Com o dinheiro restante das doações e novas contribuições, eles conseguiram alugar uma pequena sede. O objetivo era claro: identificar idosos em situação de abandono ou vulnerabilidade e oferecer suporte. Mariana se tornou a coordenadora. Era como se fosse o propósito dela agora, honrar a memória de Clarice, ajudando outros na mesma situação. Eles criaram uma linha telefônica para denúncias anônimas, estabeleceram parcerias com hospitais, UBS, assistentes sociais, criaram um banco de voluntários dispostos a visitar idosos solitários. Em 6 meses, a organização já havia ajudado mais de 50 idosos. Alguns foram reconciliados com suas famílias. Outros, como Clarice, encontraram novas famílias em pessoas dispostas a cuidar. A história ganhou dimensão nacional. Mariana foi convidada para programas de TV, podcasts, eventos sobre direitos dos idosos. Ela nunca se sentia confortável com a atenção, mas entendia que era necessária para a causa. Uma noite, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Simone, a ex-esposa de Eduardo. Mariana, não sei se você se lembra de mim. Lembro sim, como posso ajudar? Eu gostaria de contribuir para a organização, não como forma de me redimir pelo que Eduardo fez, mas porque eu acredito no trabalho de vocês. Posso fazer uma doação mensal? Mariana ficou surpresa. Claro, toda ajuda é bem-vinda. E Mariana, obrigada por ter cuidado da dona Clarice quando nós falhamos. Após desligar, Mariana pensou sobre perdão, sobre como Clarice tinha razão. Guardar raiva só envenenava a pessoa que a carregava. Eduardo, enquanto isso, continuava seu trabalho no asilo. Sua pena estava chegando ao fim, mas ele havia pedido para continuar como voluntário. O trabalho com os idosos havia se tornado sua razão de viver. Dona Ivone havia falecido 2 meses após Clarice. Eduardo estava ao seu lado quando ela partiu. Dessa vez, não havia família, apenas ele. E ele segurou a mão dela, sussurrando palavras de conforto até o último suspiro. No funeral de Dona Ivone, apenas 3 pessoas compareceram: Eduardo, Dona Beatriz e um padre. Mas Eduardo fez questão de que fosse digno. Comprou flores com seu próprio dinheiro, organizou uma cerimônia bonita. Ela merecia ser lembrada, ele disse a Dona Beatriz. Você realmente mudou, Eduardo. Eu precisava mudar. Custou tudo, mas eu precisava. 1 ano após a morte de Clarice, a organização Vovós Nunca Mais Sozinhos organizou um evento memorial. Era para celebrar a vida de Clarice e o impacto que sua história teve. Centenas de pessoas compareceram. Havia idosos que foram ajudados pela organização, voluntários, doadores, pessoas da mídia. Mariana fez um discurso emocionante. Dona Clarice poderia ter morrido naquela estrada sozinha e esquecida, mas ela não morreu.
Ela viveu, e na sua vida, ela tocou centenas de pessoas. Ela mostrou que nunca é tarde para amar, para perdoar, para recomeçar. Cada idoso que ajudamos é uma homenagem a ela. Cada família que reconciliamos é seu legado. Ela pode não estar mais aqui fisicamente, mas vive em cada um de nós. Eduardo estava presente, já fora do regime penal. Ele se aproximou de Mariana no final do evento. "Posso falar com você?" Mariana assentiu. "Eu quero pedir algo. Eu quero ajudar na organização. Sei que não tenho direito, que você provavelmente prefere não me ver, mas..." "Eduardo, minha resposta é sim." Ele ficou surpreso. "Sim? Sua mãe me ensinou sobre perdão e sobre segundas chances. Se você realmente mudou, se você realmente quer honrar a memória dela, então venha ajudar. Temos muito trabalho pela frente." Eduardo tinha lágrimas nos olhos. "Obrigado. Você não sabe o quanto isso significa." "Eu sei. E Dona Clarice também saberia. Ela ficaria feliz em saber que você está usando sua experiência para ajudar outros." E assim começou um novo capítulo. Um capítulo de redenção, de propósito, de honrar uma mulher incrível que transformou tragédia em amor. 2 anos haviam se passado desde o dia em que Mariana encontrou Dona Clarice abandonada na estrada. 2 anos que pareciam uma vida inteira. A organização Vovós Nunca Mais Sozinhos estava prosperando. Agora tinha sedes em 3 cidades. Mais de 200 idosos haviam sido ajudados. A conscientização sobre abandono de idosos tinha aumentado significativamente na região. Mariana havia se tornado uma voz respeitada no movimento de direitos dos idosos. Ela ainda trabalhava na farmácia part-time, mas a maior parte de seu tempo era dedicada à organização. Gabriel, agora com 7 anos, ajudava como podia, visitando idosos com a mãe nos finais de semana. "Mamãe, a vovó Clarice estaria orgulhosa de nós, né?" "Estaria, meu amor, muito orgulhosa." Eduardo havia se tornado um dos voluntários mais dedicados. Ele coordenava as visitas aos asilos, treinava novos voluntários sobre como cuidar de idosos com dignidade. Seu passado não era segredo. Pelo contrário, ele usava sua história como lição. "Eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer", ele dizia em palestras. "Abandonei minha mãe quando ela mais precisava de mim. E perdi tudo. Minha empresa, meu casamento, meu respeito próprio. Mas aprendi que mesmo do erro mais horrível, podemos tirar algo bom. Podemos mudar. Não para apagar o passado, mas para honrar aqueles que machucamos." Ele e Mariana não eram amigos, exatamente. O relacionamento deles era profissional, marcado pela dor do passado. Mas havia respeito mútuo. Ela reconhecia que ele realmente havia mudado. E ele era eternamente grato pela chance de redenção. Um dia, uma mulher ligou para a linha de ajuda da organização. Seu nome era Júlia. Ela tinha 40 anos. "Meu pai está com Alzheimer avançado. Os cuidados são caros. Meu marido está pressionando para colocar ele em um asilo público e esquecer. Eu não sei o que fazer." Mariana a recebeu pessoalmente no escritório. "Júlia, eu entendo que é difícil, mas me responde uma coisa. Se você abandonar seu pai, você vai conseguir viver em paz?" "Não, mas a situação financeira. Nós podemos ajudar. Temos parcerias com clínicas, conseguimos medicamentos com desconto, temos voluntários que podem fazer companhia ao seu pai algumas vezes por semana para te dar um respiro. Você não está sozinha." Júlia começou a chorar. "Eu tenho tanto medo de me tornar igual àquele homem da história, aquele que abandonou a mãe na estrada." Mariana pegou a mão dela. "Mas você não vai, porque você está aqui buscando ajuda." Ele desistiu. "Você está lutando. Essa é a diferença." Histórias como a de Júlia se tornaram comuns.
A organização não apenas ajudava idosos, mas também apoiava familiares que estavam sobrecarregados, mas não queriam desistir. Em uma tarde de sábado, Mariana visitou o cemitério. Levou flores frescas para o túmulo de Clarice. Fazia isso todo mês, sem falta. Oi, dona Clarice. Vim contar as novidades. A organização está indo bem. Ajudamos uma senhora semana passada que me lembrou muito a senhora. Mesma força, mesma gentileza. Gabriel está crescendo, virando um homem bom. Acho que a senhora teria gostado de ver. Ela fez uma pausa, como se estivesse esperando uma resposta. Sabe, às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse parado o carro naquele dia. Se eu tivesse passado direto, com pressa para chegar ao trabalho. A senhora provavelmente teria morrido ali, sozinha, e eu teria perdido a maior bênção da minha vida. Engraçado como uma escolha de 5 segundos pode mudar tudo, né? O vento soprou suavemente, balançando as flores. Eu ainda sinto sua falta, todo dia. Gabriel também. Mas a senhora vive em cada pessoa que ajudamos, em cada família que salvamos, em cada idoso que não morre sozinho. Esse é seu legado. Mariana estava tão absorta que não percebeu quando Eduardo chegou. Ele também carregava flores. Desculpa, não queria interromper. Tudo bem, estava só. Conversando com ela. Eduardo colocou suas flores ao lado das de Mariana. Eu venho aqui toda semana. Sei que não muda nada que ela se foi, mas preciso vir. Preciso dizer o quanto eu sinto muito. Eles ficaram em silêncio por um momento. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente mudou ou apenas está tentando aliviar sua consciência? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. No começo, era só culpa. Eu estava tentando me punir, me redimir. Mas com o tempo, mudou. Eu comecei a realmente me importar, a ver os idosos como pessoas, não como símbolos da minha falha. Então sim, eu mudei, mas minha consciência nunca vai ficar limpa. Nunca deveria. Mariana assentiu. Ela te perdoou, sabe? De verdade. Nos últimos dias, ela falava sobre você, sobre como esperava que você encontrasse paz. Eu não mereço o perdão dela. Ninguém merece perdão, Eduardo. Por isso que é perdão. Eles saíram do cemitério juntos. Na saída, encontraram Gabriel correndo em direção a eles. Mamãe, mamãe, olha o que eu fiz. Era um projeto da escola, uma árvore genealógica. E lá, desenhada com capricho, estava uma família, Mariana, Gabriel e Dona Clarice. A professora pediu para fazer a árvore da família, e a vovó Clarice é minha vovó, mesmo que não fosse de sangue. Mariana abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Eduardo sorriu através de suas próprias lágrimas. Sua mãe está criando uma pessoa incrível, ele disse. A Dona Clarice me ensinou como fazer isso, Mariana respondeu. Semanas depois, a organização recebeu um prêmio municipal de impacto social. Durante a cerimônia, Mariana subiu ao palco para receber. Este prêmio não é meu, é de Dona Clarice. É dela a coragem, a força, a capacidade de perdoar. Eu apenas tive o privilégio de estar presente na história dela, e agora tenho o privilégio de continuar seu legado. Ela olhou para a plateia, onde Eduardo estava sentado, aplaudindo, onde Gabriel sorria orgulhoso, onde dezenas de idosos que haviam sido ajudados pela organização estavam presentes. Cada um de nós tem o poder de mudar uma vida. Bastam 5 segundos. 5 segundos para parar o carro, para fazer uma ligação, para estender a mão. Dona Clarice me ensinou isso, e agora eu passo isso adiante. O prêmio foi seguido de uma standing ovation, não para Mariana, mas para a memória de uma mulher incrível que transformou o abandono em amor. Naquela noite, em casa, Mariana colocou o prêmio em um lugar especial, ao lado de uma foto de Clarice, Gabriel e ela.
A foto que haviam tirado no primeiro mês juntas. 3 pessoas que não tinham nada em comum, a não ser amor. Gabriel olhou para a foto antes de dormir. Boa noite, vovó. A gente está fazendo você se orgulhar. E de algum lugar, em algum plano de existência, Clarice sorria. Porque sua história não terminou em uma estrada deserta. Ela apenas começou ali. E continuava dia após dia, em cada vida tocada, em cada coração transformado, em cada idoso que não morreria sozinho. O legado de amor era eterno. Fim. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas e, principalmente, precisam nos inspirar a ser melhores. Me conta nos comentários, você já ajudou alguém desconhecido? Como foi essa experiência? Vamos criar uma corrente de bondade aqui embaixo. E lembre-se, você também pode ser o anjo de alguém. Você também pode mudar uma vida. Basta escolher parar o carro. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e que Deus abençoe você e sua família.